चुपके बैठा है क्या कोई Stanley é um menino muito adorado pelos seus amigos da escola. Lá, eles dão muito valor para a hora do lanche, algo que Stanley nunca teve condições de levar da sua casa, e por conta disso, seus colegas sempre compartilham comida com ele. Entretanto, um de seus professores, Virma, é um homem muito guloso e fica irritado quando os alunos optam por dividir seu lanche com Stanley e não com ele. Assim, usando a sua autoridade, o professor afasta Stanley dos colegas, obrigando o menino a ter que beber água da torneira do banheiro para poder enganar a fome. Mesmo assim, Stanley se mantém alegre, tentando esconder de todos a realidade cruel que vive. A história é bem interessante, então calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Stanley passa pela entrada da escola só para meninos, todo coberto de sujeiras e feridas. Ele vê um grupo de alunos de sua turma jogando bola, mas passa reto e segue para a sala de aula, apenas parando pelo caminho em uma estátua de Jesus e sua família para rezar. Como ele chegou lá muito cedo, o menino é quem abre as portas e vai até o seu lugar, tirando um de seus cadernos e completando um dos exercícios nele. Ainda com bastante tempo sobrando, o menino também tira um cochilo e, algum tempo depois, começa a fazer alguns batuques com a boca enquanto espera sua turma. Quando a professora chega junto com os outros alunos, ela imediatamente nota a bagunça em Stanley e pergunta para ele o que aconteceu. Rose, a professora de inglês, é uma pessoa muito carinhosa e atenciosa, então seus alunos não têm medo de se abrirem com ela. O garoto conta uma história dizendo que ele estava vindo para a escola quando foi cercado por um grupo de garotos, que ele lutou e derrotou. A professora e a turma levam isso na brincadeira e todos começam a rir. Ela então manda ele ir até o banheiro da escola para se lavar, e lá encontra o professor de hindu, o Sr. Virma. Virma é um homem muito guloso, sempre tentando abocanhar os lanches que os alunos levam para a aula. Ao ver Stanley se olhando no espelho distraído, ele ordena que o jovem volte para sua classe. Ele é um menino muito querido pelos seus colegas, então, quando estão na troca de professores depois da aula de inglês acabar, todos os seus amigos o cercam para ouvir o que ele tinha para dizer. Mas assim que eles escutam o sinal, todos correm para os seus lugares com medo da próxima professora. A senhorita Iyer dá aula de ciências e é uma pessoa muito autoritária. A professora chega e pergunta para os garotos sobre a sua tarefa de casa, perguntando se eles tinham escolhido seus tópicos. Os jovens erguem suas mãos, dizendo os tópicos que escolheram. Na comoção, os jovens acabam ficando agitados e a professora os repreende firmemente, colocando eles em ordem, demonstrando seu autoritarismo de costume. Ela os manda abrirem na página 11 da apostila, e todos fazem isso, menos Stanley. A professora percebe e vai até ele, que diz que a irmã havia arrancado a sua página. Irritada, a professora pergunta para os alunos sobre o tema da página. Eles respondem que é sobre comida, então a professora diz que deve ter sido por isso que Stanley tinha tirado, por estar com fome, tirando sarro da sua condição financeira. Ela faz ele emprestar o livro de outro aluno, dizendo para que ele tome mais cuidado com seus materiais, depois falando para que ele leia a página para os demais. Depois da aula de ciências, eles recebem o professor de hindu, o Sr. Virma. Ele não se importa muito com a qualidade de ensino que produz, tendo muito mais preocupação com as deliciosas comidas caseiras que os alunos e os outros funcionários da escola têm costume de levar. Exatamente aquela pessoa do trabalho que sempre ataca a marmita dos outros na geladeira comum. Enquanto ele está dando a sua aula, um dos alunos sente fome e pega um pedaço do seu lanche escondido e começa a comer. Com o seu olfato aguçado, Virma nota o cheiro da comida e para de dar aula no mesmo instante. Ele se volta para os alunos e pergunta quem é que está comendo, ficando bem irritado quando ele não obtém uma resposta, jogando o apagador com força no chão. Os alunos se mantêm em silêncio. E o menino que comeu disfarça o máximo que pode, e assim ele acaba conseguindo se camuflar. Isso deixa Virma com a fome aguçada, e ele não consegue se concentrar direito pelo resto da aula, tendo que ficar secando a saliva que escorre da boca o tempo todo.
Ele sai mais cedo da aula e corre para a sala dos professores, onde procura comida nos armários e não encontra. No desespero, ele abre uma das bolsas e encontra um pote com lanche, comendo metade do conteúdo e escondendo de volta no momento em que o sinal para o intervalo batia. Ele quase é pego por uma das funcionárias, mas consegue devolver o pote a tempo. Durante o intervalo, os alunos começam a abrir os seus potes de lanche, mostrando uma diversidade de alimentos caseiros deliciosos e comem alegremente. Enquanto todos estão devorando seus lanches, Stanley apenas observa faminto. Ele nunca leva o seu lanche para a escola e não gosta de ficar pedindo para os seus amigos. Mesmo assim, por ser alguém muito querido por eles, alguém sempre acaba lhe oferecendo um pedaço. Naquele dia, um colega chamado Aman pergunta para ele o que ele trouxe para comer no lanche, e Stanley diz que ele trouxe dinheiro para comprar alguma comida de rua. Aman diz que sua mãe preparou muita comida e pergunta para Stanley se ele não quer dividir. Ele aceita a oferta e pega um pedaço, mas antes que ele pudesse colocar ele na boca, Verma aparece e repreende Stanley por não ter trazido a sua comida e faz ele devolver o pedaço para o colega. Depois disso, o professor cobra Aman por um pedaço do seu lanche, forçando o aluno a dividir com ele. Enquanto Verma está se deliciando com o lanche do aluno, Stanley vai sozinho até o banheiro e começa a beber a água da torneira para encher o estômago e fazer a fome passar. Ele havia mentido para Aman, não havia levado dinheiro algum, e aquilo era a única coisa que ele podia fazer para acabar com a fome. Ficar faminto na aula iria impedir ele de prestar atenção. Porém, para poder se manter assim apenas com água, o menino precisa ficar constantemente enchendo seu estômago, precisando até mesmo pedir água emprestada para os seus colegas. Ele consegue resistir durante a aula, e logo que ela termina, os seus colegas correm para a lanchonete para comprarem salgadinhos para matar a fome. Já Stanley, por estar sem qualquer dinheiro, apenas vai andando de volta para casa. No dia seguinte, Stanley senta do lado de um colega e eles começam a brigar por espaço na mesa. Por Stanley ser canhoto e o colega destro, na hora de escrever, os dois batiam os braços. Entretanto, a senhora Ear não quer saber de conversa e apenas pune os dois rapazes por estarem conversando na aula, sem se perguntar o motivo da discussão, mandando os dois para fora da sala. Depois da aula de ciências, eles passam pelo momento do lanche e, mais uma vez, Stanley não traz nada consigo. Desta vez, um outro colega divide comida com ele, mas aproveitando que naquele dia Verma não estava por perto. Isso porque Verma estava na sala dos professores, onde todos estavam aproveitando seus lanches. Verma finge estar relutante em aceitar um biscoito quando uma das professoras lhe oferece. Mas ele não demora para aceitar. As outras pessoas também dividem pedaços dos seus lanches com ele, que fica muito feliz. As pessoas sempre dividem comida com ele, mas ao contrário de Stanley, que fazem por gostarem do menino, no caso de Verma, é porque se não derem um pedaço, ele ficará encarando a comida e fazendo algumas perguntas sobre elas até a pessoa ceder. Isso claramente deixa todo mundo incomodado, mas ninguém acaba dizendo isso na sua cara. De volta para a sala, Stanley e seu colega de cadeira continuam tendo problemas com o espaço. Verma vê a discussão e desta vez tenta ajudar, mesmo que de uma maneira nada útil, já que ele apenas diz para que Stanley passe a escrever com a mão direita para resolver o problema. Ele acaba aceitando, mas as anotações daquele dia devem ter ficado horríveis. Depois da aula, os meninos da sala estão combinando de jogar bola e convidam Stanley. Ele inicialmente recusou, dizendo que sua mãe iria estranhar se ele demorasse para voltar para casa. Então seu colega pega o celular de Aman emprestado para que Stanley pudesse ligar para sua casa. Stanley finge estar digitando no celular e que falou com alguém, dizendo que sua mãe deixou ele ficar depois da ligação falsa. Então, depois da aula, os meninos jogam bola e até comem juntos, desta vez compartilhando seus lanches em uma imensa roda comunitária, bem diferente de como é na escola.
No dia seguinte, Rose está lendo um texto de Stanley e comenta que acha ele bem engraçado. Depois ela vai até uma reunião com a diretoria, que explica que as aulas agora serão mais longas. Assim, quando ela chega para dar a sua aula, avisa a turma sobre as mudanças e diz que seria aconselhável que eles passassem a levar mais comidas para o seu lanche. Em seguida, ela entrega de volta suas redações para os alunos e elogia Stanley pelo seu desempenho, chegando até ali presentear com o prêmio para demonstrar a sua satisfação com o trabalho. Ao começar a aula, Rose percebe o conflito entre Stanley e o seu colega. Ela pergunta sobre as suas mãos dominantes e, depois da resposta, apenas pede para que eles troquem de lugar um com o outro, facilmente resolvendo o problema que os outros professores nem se esforçaram para tentar. Quando chega o dia 12 de dezembro, Stanley lembra do aniversário de Rose e recita um poema que ele criou para ela quando a professora entra na sala de aula. Isso a deixa muito feliz e, para agradecer o seu gesto, ela lhe dá de presente uma barra de chocolate. Mais tarde, Stanley divide a barra com seus amigos, porque eles sempre lhe salvam com comida quando ele não tem nada na hora do lanche. Os alunos então passam pelo feriado do Natal e, depois de algumas semanas, retornam para a aula. No primeiro dia depois do inverno, os alunos passariam a ficar mais tempo na escola. Assim, suas mães lhes preparam porções maiores de comida. Quando chegam na sala, os alunos deixam todas as suas lancheiras no mesmo local, algo que é muito tentador para Verma, que fica encarando elas o tempo todo durante a aula. Naquele dia, ele ficou bem interessado no lanche de Aman, porque ele tinha 4 compartimentos. Verma quase não consegue dar aula, por estar hipnotizado pelos lanches dos seus alunos. Entretanto, naquele dia, na última aula antes do lanche, Verma iria estar em uma sala do outro lado da escola, fazendo com que ele tenha que correr para alcançá-las. Na aula, ele mal se concentra, não conseguindo se manter no assunto, dando uma aula sobre as lancheiras, comparando umas com as outras. Assim que o sinal toca, ele sai correndo para a sala de Stanley para abocanhar o lanche de Aman, mas é parado pela senhorita Ir no caminho. Ela precisa da sua ajuda e toma dele o seu tempo. Verma até tenta correr para a sala depois de ser liberado, mas quando chega lá, encontra todas as lancheiras vazias. Isso deixa ele muito irritado, mas como a comida era deles, ele não poderia reclamar por terem comido. E para descontar a sua raiva causada pela fome, ele começa a discutir com o garoto e acusa o menino de estar se aproveitando de seus amigos. Isso faz com que Stanley se sinta humilhado e evite se sentar com seus amigos no dia seguinte, por ter acreditado no que Verma lhe disse. Stanley sempre dizia aos amigos que ele iria até a sua casa para comer algo que sua mãe preparou e que voltaria para a escola em seguida. Aproveitando a sua ausência, Verma passou a se sentar com os alunos, mas ele devora seus lanches de uma maneira bem desrespeitosa, colocando a mão em tudo e comendo mais do que os próprios meninos. Enquanto isso, Stanley estava na verdade matando a sua fome bebendo água, assim ele precisa manter a hidratação durante todo o restante do dia. Não demora muito para um dos alunos estranhar se ele estivesse comendo na sua casa, porque a mãe só não preparou o seu lanche como os dos outros. Assim, ele segue o menino e vê ele apenas matando o tempo em uma rua perto da escola. Mais tarde naquele dia, os colegas de Stanley contam que sabe que ele não está voltando para casa, e o menino tenta reverter a situação, dizendo que seus pais saíram de viagem e por isso ele não estava indo para casa naqueles dias. Seus amigos acreditam nele e dizem que podem lhe ajudar, e falam que eles podem se esconder de Verma e procurar locais isolados na escola para comer em paz até que seus pais voltassem da viagem. No dia seguinte, Verma atravessa a escola rapidamente, feliz por não ter sido interrompido por ninguém pelo caminho. Porém, quando ele chega na sala de Stanley, fica perplexo em encontrar ela vazia. Ele sai procurando pelos alunos por toda a escola, mas não os encontra. Quando eles voltam para a aula, Verma pergunta para onde foram na hora do lanche, e os meninos dizem que foram comer do lado de fora para que não sujassem a sala.
Nos dias seguintes, eles contam lugares diferentes para o professor, mas vão para outros. Isso deixa ele bem irritado conforme os dias passam, fazendo com que ficasse em cima de um novo professor, que ainda não percebeu que Verma só está interessado em conversar com ele por alguns pedaços do seu lanche. Inconformado com os alunos, Verma passa a levar as suas buscas cada vez mais a sério, até que certo dia ele consegue encontrar os meninos enquanto eles ainda estão comendo. Eles estavam se escondendo na laje da escola, mas acabaram sendo descobertos. Quando ele chega lá, encontra Stanley junto com eles e percebe que os alunos estavam se escondendo de Verma para ajudá-lo. Revoltado, Verma briga mais uma vez com Stanley, dizendo que ele deveria trazer a sua própria comida para a escola, ou nem deveria voltar mais. Mais uma vez, as palavras duras de um adulto pesam sobre a pobre criança, e a partir do dia seguinte, Stanley para de ir para a aula. Durante a sua ausência, se iniciam as audições para a apresentação de dança da escola. Seus amigos sabem que Stanley seria perfeito para isso, mas eles não sabem como encontrá-lo. Os colegas até tentam ligar para o telefone de sua mãe, mas o número que Stanley tinha usado naquele dia não levava a lugar nenhum, porque ele tinha fingido a ligação. Mas eles imaginam que aquilo deve ser algum erro do telefone. De toda forma, não conseguem entrar em contato com ele. Verma é o primeiro professor a perceber a sua ausência, e as crianças fazem questão de culpar ele pelo ocorrido, demonstrando a sua insatisfação para com o professor. Alguns dias depois, os alunos conseguem encontrar Stanley pela rua e contam para ele sobre a apresentação de dança. Mesmo não voltando para a aula, Stanley começa a ir para a escola para assistir os alunos ensaiando, e por conta própria começa a fazer o mesmo. Quando Rose nota a ausência de Stanley, ela fica preocupada e pergunta para os seus colegas o que estava acontecendo. E por conta da sua relação com eles, os alunos logo lhe dizem a verdade. Eles explicam o que aconteceu, e isso deixa ela furiosa com Verma por ter expulsado um aluno por causa de comida. Pela primeira vez, Rose se impõe contra Verma na sala dos professores, criticando ele pela sua atitude desrespeitosa com todo mundo em relação à comida, e principalmente por ter expulsado um aluno por conta disso. Ela ameaça avisar a diretoria sobre o ocorrido, e isso deixa Verma preocupado. Envergonhado e com medo de ser demitido, Verma implora para que ela não faça isso, e por compaixão, Rose aceita. Naquela tarde, Stanley foi para o local de ensaio depois da turma sair, e começou a praticar sozinho. O professor responsável pela coreografia percebe a empolgação de Stanley e lhe convida para participar da dança. No dia seguinte, para voltar à escola, Stanley traz com ele uma lancheira, contendo ali 4 compartimentos com uma diamã. Ele vai até Verma com a lancheira e mostra os seus lanches, oferecendo para ele esperando por redenção, e pede permissão para poder voltar para a escola. Se dando conta do que a forma como ele tratou Stanley afetou ele, Verma fica extremamente envergonhado, ao ponto de começar a chorar. Embaraçado e decepcionado consigo mesmo, o professor guloso apenas se levanta e vai embora. Mais tarde, o caso acaba chegando no diretor, que chama Stanley e os outros alunos até a sua sala. Quem contou a história para ele foi o próprio Verma, que denunciou a si mesmo antes de pedir a sua demissão. Ele também deixou uma carta pedindo desculpas para Stanley pela forma que lhe tratou e promete nunca mais voltar para a escola. Alguns dias depois, os alunos finalmente fizeram sua apresentação de dança, onde Stanley os liderou. Todos amam sua apresentação, fazendo ele se sentir muito bem. Rose chega a oferecer para ele uma carona até sua casa, mas o menino recusa, falando que sua mãe iria lhe buscar. Mas isso era mentira. Mais tarde, o diretor encontra ele sozinho e oferece uma carona para sua casa. Ele leva o menino embora, revelando que na verdade ele é um garoto órfão que precisa trabalhar para poder morar com seu tio. Quando ele chega em casa, recebe um tapa do tio por ter chegado atrasado e é ordenado a trabalhar. Ele era bem agressivo com Stanley,
sendo geralmente o responsável pelos ferimentos que lhe aparecem na escola. Stanley é bastante solitário e sempre esconde a sua cruel realidade dos outros amigos. Em casa, a única amizade que tem é com o cozinheiro do restaurante, que é a pessoa que está separando alguns restos de comida do restaurante para que o menino possa levar para a aula. No final do seu expediente, eles preparam sua lancheira e promete que vai continuar fazendo isso todos os dias sem o seu tio saber. Por conta disso, agora todos os dias o garoto pode levar uma lancheira cheia de comida para a escola, que ele divide com todos os seus colegas, professores e até com os faxineiros.